Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo segue: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses e não se exaspera, não se ressente do mal. Paulo continua: não se alegra com a injustiça, não regozija-se, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amados, como nós dissemos aqui, essa carta de Paulo é considerada a escrita literária mais grandiosa, singular e bela de Paulo. E olha que Paulo escreveu. Nós sabemos as escritas de Paulo dentro da palavra de Deus no Novo Testamento, mas essas palavras, elas são consideradas as mais belas, porque fala da virtude mais bela do cristianismo, que é o amor. E nós vamos nos primeiros versículos, Paulo ele usa de 3 hipérboles para tratar de um assunto primordial que estava acontecendo, que se transformou em um problema na igreja de Corinto. Ele está falando aqui, inclusive o tema é o dom supremo, amor, o dom supremo. E o que é que Paulo está dizendo aqui? A igreja de Corinto, os irmãos da igreja de Corinto, os coríntios, o que é que estava acontecendo? Eles estavam preocupados com o exercício dos dons, principalmente com o dom de línguas, de falar em línguas, de praticar esses dons dentro da igreja, de exercê-los no seio da igreja, e a igreja continuava com problemas e mais problemas que todos nós aqui conhecemos. E Paulo vem dizer, e Paulo ele usa essa carta, essa escrita, para dizer que o mais importante, a condição essencial para o exercício e para a prática dos dons é o amor. E eles desconheciam isso. Ele diz que o amor, ele é fundamental, ele é essencial para o exercício, para a prática dos dons. E o que é dons? Que já foi até falado aí pela irmã. O que são dons? Dons, nós sabemos, são habilidades que o Espírito Santo derrama sobre os cristãos, que Deus concede aos cristãos dentro da igreja para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Isso, os dons, é para edificar a igreja. Mas Paulo diz, mas esses dons, eles só irão edificar a igreja, eles só irão edificar o corpo da igreja e agradar a Deus se eles forem exercidos com amor. Sem amor, esses dons, a prática deles, não tem valia, importância nenhuma para Deus. E é por isso que Paulo começa com essas 3 hipérboles. Ele diz, ainda que eu fale a língua dos céus, que eu fale a língua da terra, a língua dos homens, ainda que eu exerça os coríntios, a igreja de Corinto, ela era muito preocupada, ela se importava muito com o dom de línguas, e Paulo diz, olha, ainda que vocês falem, aí ele usou até na pessoa dele, ainda que eu fale a língua dos céus e a língua da terra, sem amor, isso não tem importância nenhuma para Deus, porque não vai edificar a igreja de Deus.
E Paulo continua com hipérbole, dizendo ainda que eu dei o meu corpo para ser queimado. Se isso que eu estiver fazendo é para a vanglória, para deixar nos anais, é para aparecer, ou seja, é para mostrar para os homens, ainda que eu dê esse corpo para ser queimado, isso não tem importância nenhuma para Deus se não for praticado com amor. E Paulo dizendo, é o amor é o pilar, o amor é o alicerce, o amor é a condição essencial, primeira, para o exercício dos dons que edifica a igreja. Porque se não tiver amor na prática dos dons, o que vai acontecer? Vai acontecer contendas dentro da igreja, divisões na igreja, vai acontecer problemas na igreja. Ou seja, os dons, Deus nos concede, esses dons não são para a nossa edificação pessoal, para a nossa vanglória. Os dons é para edificar o corpo da igreja. E a palavra de Deus mesmo diz que tudo que nós fizermos aqui na terra é para glorificar a Deus. Quer comamos, quer bebamos, tudo façamos para glorificar o nosso Senhor Deus. E a palavra de Deus diz ainda que tudo que nós fizermos para o homem, para o outro, nós devemos fazer como se fosse para Deus. Então, o que Paulo está dizendo? O que Paulo vai mostrar para a igreja de Corinto e mostra para nós, para toda a igreja hoje, que o amor é a condição essencial para o exercício dos dons. Ele dizia ainda que eu dei o meu corpo, que eu dei tudo que eu tenho para os pobres. Se isso for para mostrar para a imprensa, se isso for para mostrar para o mundo, para as pessoas, se for apenas para agradar homens, para a vanglória humana, não tem importância para Deus, se não for feito por amor a Deus e por amor ao corpo da própria igreja. E o que é que Paulo diz? Então, nessas hipérboles, Paulo ele vem nos dizer: o amor, ele é a condição essencial para o exercício de todo dom dentro da igreja. E nós sabemos que nós cristãos, amados, o Espírito Santo, ele nos capacita, ele derrama esses dons sobre nós, mas nós devemos refletir e clamar a Deus que ele derrame juntamente com os dons o amor, para que esses dons edifiquem a igreja e não causem divisão, não causem contenda, e para que esses dons realmente glorifiquem ao nosso Senhor Deus. Mas Paulo, ele cita essas três hipérboles para dizer essa importância, a necessidade do amor na prática dos dons, mas depois Paulo vem nos versículos de 4 a 8, aí ele vem trazer o grande significado, o grande conceito de amor que o mundo até então desconhecia. Amados, o amor cristão, o amor que nós devemos ter como cristão, é esse amor descrito aqui, nessas palavras lindas de Paulo. Essas palavras que não são de Paulo, são de Deus, que foram escritas através de Paulo. Deus revelou essas palavras para Paulo. E Paulo, ele começa a dizer, agora vocês vão saber, que amor é esse? Que amor? Vamos saber o que é amor. Ele vai descrever o amor não apenas como sentimento. Ele vai levar para o amor frutos. Ele vai levar para o amor efeitos. Ele vai levar para o amor uma natureza. Então, ele vem dizer aqui, a partir do versículo 4, o amor não é apenas sentimento. O amor é escolha. O amor é atitude. E o amor é o que? Decisão. Não é só o que sentimos, nós temos que decidir. Ele é uma escolha diária, ele é uma decisão diária e ele se reflete através de atitudes, de ações. Por isso que os doutrinadores dizem que Paulo aqui revela os frutos do amor, os efeitos do amor. E ele vai e começa. E o primeiro versículo, e ele começa dizendo, nessa linda narrativa sobre o amor é paciente, o amor é benigno. Amados, essa natureza, esse
efeito do amor. Ele é paciente, ele espera, ele suporta, amados, para que no final ele possa, nós, com esse amor, possamos dizer, como o salmista diz: esperei pacientemente no Senhor, ele se inclinou para mim e atendeu o meu clamor. Ele diz que o amor que nós devemos ter, esse amor cristão, ele é paciente, ele suporta, ele espera. E esse amor que Paulo fala, os doutrinadores, todos unânimes falam isso, não é essa paciência em relação às circunstâncias, é a paciência em relação às pessoas, amados, ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, essa paciência, essa espera, esse suportar. E nós temos, amados, vários exemplos na Bíblia, inclusive a paciência, que também nós sabemos, ela é fruto do Espírito, mas também ela é fruto do próprio amor. A paciência foi uma das virtudes que Deus mais usou e usa até hoje para testar o seu povo. Mas nós vemos isso na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você vê Isaac esperando 20 anos, orando 20 anos por Rebeca. Né? Você vê Jacó, ou seja, esperando 7 mais 7, 15 anos por Raquel. Então, você vê que essa paciência, ela é exercida de regra, e como regra, com os joelhos dobrados. Com os joelhos dobrados. Como é que nós vamos exercitar essa paciência? Através da oração. Ou seja, a palavra de Deus diz, inclusive nós temos exemplo, que é o caso de Agostinho, que foi o grande teólogo do cristianismo, amados. Agostinho foi o grande teólogo que inspirou, que incentivou Lutero na reforma protestante, incentivou John Wesley, Charles Spurgeon, todos os reformadores, João Calvino, esse grande teólogo da igreja cristã. Ele é o teólogo da igreja cristã. Esse homem, esse grande homem cristão, teve uma mãe que orou por ele 30 anos. E 30 anos, e toda a história de oração, de joelhos, de paciência dessa mãe, ele mesmo descreve em suas obras. Mônica orou 30 anos pela conversão do seu filho. Desde o seu nascimento, Mônica orava que ele fosse um homem de Deus, que ele se convertesse a Deus, porque ela era uma mulher de Deus. E um ano antes de Mônica morrer, Agostinho realmente ter esse encontro extraordinário com Deus. E onde abundou o pecado, que todos vocês conhecem, na vida de Agostinho, superabundou a graça de Deus. É essa paciência que Deus quer que nós tenhamos. É essa paciência que Deus fala desse amor. É esperar pela conversão dos nossos filhos. Orar diariamente, pacientemente, esperando no Senhor, pela conversão do nosso cônjuge, pela conversão dos nossos irmãos, dos nossos colegas de trabalho. Essa paciência que ele diz em relação às pessoas é perseverar sem desistir, perseverar sem reclamar, e ou seja, que no final nós vamos falar como Davi falou no Salmo 40. Eu esperei pacientemente no Senhor. É essa paciência que esse amor revela, que esse fruto desse amor revela. E logo depois Paulo diz, o amor ele é benigno. Amados, no amor não há mal nenhum. O amor, ele é bom, ele é agradável, ele só quer o bem, ele só quer o bom, ele só faz o bem, ele retribui o mal é com o bem. E a própria palavra de Deus diz que Deus é amor, e em Deus não há mal nenhum, em Deus só há bom. O Deus é o exemplo puro do amor. Nele só há benignidade, só há bondade. Até mesmo ele diz que Deus, a palavra de Deus diz que Deus disciplina aqueles a quem ele ama.
Então, até a disciplina de Deus na nossa vida é fruto do amor dele. E ele diz: o amor ele é benigno. O amor ele é bom, ele só faz o bem, ele não retribui o mal com o mal, mas ele retribui o mal com o bem. E o amor que Paulo está dizendo que nós devemos ter dentro de nós, o amor cristão, não é o amor que eu vou destinar a quem merece, de forma nenhuma. É o amor destinado àquelas pessoas que não merecem, que para nós são indignas, que para nós são ingratas, para nós são pecadoras, desviadas. Não, Deus diz, Paulo está dizendo, olha, essa benignidade aqui, esse amor, é para essas pessoas que não merecem. Ele é destinado para a pessoa que você considera indigna. Ele é que tem que ser a fonte. Por quê? Porque foi assim conosco. Jesus morreu por nós sendo indignos pecadores. Como é que nós vamos querer, ou seja, destinar amor só a quem merece, a quem está fazendo aquilo que nós queremos, somente para aqueles filhos que estão andando dentro do nosso padrão? E Paulo está dizendo, não, aquele que está mais afastado do evangelho é esse que precisa mais de amor. O amor que você tem que destinar em maior quantidade é para esse que está desviado, é para esse que está afastado, porque foi assim que Deus, que Cristo fez conosco. Ele morreu por nós, pecadores, indignos. Cristo não morreu por justos, como ele mesmo disse. Olha, eu não vim para os justos, eu vim foi chamar pecadores ao arrependimento. Então, Cristo morreu, foi por nós. Cristo morreu pelos ladrões, pelos estupradores, pelos assassinos, foi por essas pessoas. Então, Paulo está dizendo que essa benignidade é esse amor benigno é esse, de amar aquela pessoa que nós achamos que não merece. É o amor, não é o amor do mundo, amados, é o amor cristão. E Paulo, que não vai dar para a gente versar sobre toda a minuciosidade de todos os versículos, de todos os itens, ele diz: o amor, ele não se ressente do mal. O amor cristão, nós cristãos, esse amor que tem que habitar em nós, não pode haver ressentimento, não pode haver amargura, ele não se ressente do mal, ele não produz em si mesmo raiz de amargura, ele não guarda rancor. Não podemos, como cristãos, esse amor que Deus quer e que Paulo diz que é para a gente ter, decidir, escolher e praticar. Ele não pode se ressentir do mal, porque o remédio para esse ressentimento, todos nós sabemos, é o perdão, amados. Ele está dizendo, ele não se ressente, ele não guarda rancor, ele perdoa. E nós sabemos, como cristãos que somos, que o perdão de Deus, ele é condicional. Isso está literal na palavra de Deus. Literal, se nós não perdoarmos quem nos ofende, quem peca contra nós, Deus não irá nos perdoar. Ele é condicional, sim. O próprio Jesus Cristo disse na palavra de Deus, está literal. Deus perdoa, nos perdoa, se nós perdoarmos a quem nos ofende. Então, nós, como cristãos, o nosso papel não é guardar, criar em nós raiz de amargura, de ressentimento. E a própria ciência diz que a amargura, ou seja, o rancor em nosso coração, eles dizem que é o que é um veneno que eu estou tomando, pensando que a pessoa vai morrer, a outra, mas é eu que vou morrer. E Deus diz, olha, tem um remédio. Paulo está dizendo, tem um remédio, a palavra de Deus diz, para o rancor. O remédio é o quê? É o perdão, amados. O perdão, ele cura, o perdão, ele salva, o perdão, ele transforma. E ele está dizendo, o amor não tem ressentimento, ele perdoa e perdoa imediatamente. Ele diz, o amor, ele, como Paulo diz aqui, o amor, ele não procura os seus interesses. Amados, que amor é esse? A bandeira do cristianismo é o amor.
A bandeira, na época de Paulo, dos romanos era o poder, da Grécia era a sabedoria, desse mundo de hoje é o poder, é a riqueza, é o status, mas a bandeira do cristianismo é esse amor aqui. Essa que é a nossa bandeira. Essa que é o nosso baluarte, a nossa virtude primeira, porque Jesus Cristo disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos, não seria pela nossa pregação, pelo nosso conhecimento teológico. Jesus disse, está lá no Evangelho de João: vocês serão conhecidos como meus discípulos pelo amor de vocês, de uns para com os outros. O que vai revelar que nós somos discípulos de Cristo é o meu amor para com o meu irmão, é o meu amor para com o próximo. E é isso que a palavra de Deus diz. Ele diz, aí ele vai e diz, o amor, ele não procura os seus próprios, o seu próprio interesse. Amados, isso é tão forte em nossas vidas, porque nós, como cristãos, como seres humanos, nós temos, é o ser humano, porque nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores, não há como fugir disso. Então, o que acontece? Nós temos a tendência natural de buscar sempre o nosso interesse em primeiro lugar. É o que me interessa, é o que vai fazer bem para mim. Sou eu, é o que ou seja, a minha família, meus filhos, isso aí pode ser sacrificado agora, é o que me interessa, é o melhor. Mas Paulo está dizendo, não é assim. Não pode ser assim. O amor cristão, ele não leva em conta, em primeiro lugar, os seus próprios interesses. Ele tem que olhar para a família, para o irmão, para o filho, para a esposa. Ele tem que enxergar, olhar se aquilo que eu acho importante para mim, se essa minha conquista, se essa coisa que eu quero tanto para a minha vida, se isso não vai sacrificar a minha família, se isso não vai prejudicar o meu filho, se isso não vai fazer a minha esposa, o meu esposo sofrer. Eu não posso tomar decisões baseadas no meu interesse exclusivo, sem olhar, sem enxergar o que as pessoas estão ao meu redor sentem. Será que esse cargo que eu vou assumir não vai sacrificar a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos? E nós sabemos que não há um sucesso na vida que compense o fracasso da nossa família. Nem um sucesso, amados, da nossa vida. E Paulo está dizendo aqui, ele não olha para o seu próprio interesse, ele também vai olhar para o interesse da esposa, do filho. Isso aqui, então, o que é que eles vão fazer? Se isso que eu tanto almejo, que eu estou tão ávido, vai prejudicar a minha esposa, vai prejudicar a minha família, esse meu interesse eu tenho que botar em segundo lugar, porque o amor é isso aí. Ele renuncia, ele se doa, ou seja, ele pensa no outro, ele sente o que o outro sente, ele se coloca no lugar do outro. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E é esse o amor que nós, como cristãos, devemos clamar a Deus diariamente. Senhor, derrama o amor, esse amor ágape em nossos corações, porque só assim nós podemos obedecer à tua santa palavra. Tira dos nossos corações, amados, Deus, tira esse coração de pedra e nos dá um coração de carne. Nos dê esse coração de carne, Senhor, e tira esse coração de pedra. E Paulo está dizendo que esse amor cristão que nós devemos ter é esse amor aqui. E ele diz que não tem inveja, amados, no mundo cristão, o amor que Deus tem e nós precisamos que ele derrame em nossos corações. É esse amor que não inveja, amados. Esse amor que não deseja o mal para o meu irmão. É esse amor que não fica triste com o sucesso do meu irmão. Pelo contrário, embora eu esteja na pior situação, esteja lá embaixo, esteja na mais triste situação, o sucesso do meu irmão, a alegria do meu próximo, ela tem que me alegrar e não me deixar triste. Ele diz, ele não é invejoso, ele não tem inveja, ele se alegra com o sucesso, com a alegria do próprio irmão, embora ele esteja numa situação ruim, em uma situação precária. Então, amados, é o amor que a palavra de Deus, que Deus quer que nós tenhamos e que
Paulo, com maestria, com uma beleza incomum, que não foi Paulo, foi o próprio Deus que deixou para a humanidade dizendo o que é o amor. E ele diz: o amor, ele tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. Por que que o amor jamais acaba, amados? Porque Deus é amor e Deus é eterno. A palavra de João diz lá que Deus, ele é o quê? Amor. E quem não ama não conhece a Deus, porque ele é o próprio amor. Ele diz: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, está mentindo, é mentiroso, não pode. E Deus, ele é o próprio amor. E ele diz: quem não ama não conhece a Deus, porque ele é o próprio amor. E ele diz que o amor, ele tudo suporta, ele tudo crê. E nós colocamos isso dentro das nossas famílias, dos nossos lares, no nosso trabalho. Amados, o amor suporta, vê um filho, vê um cônjuge, vê um parente, vê os familiares desviados, como nós vimos muitas pessoas que nós conhecemos no carnaval, aí fazendo tantas, mas o papel nosso como cristão é sofrer por essas vidas. É sofrer, é como diz aqui, é sofrer, é chorar e dizer: Deus, converte meu irmão, converte meu cônjuge, converte meus filhos, Senhor, converte. É isso que ele está dizendo aqui, ele tudo suporta e ele crê no poder de Deus. Ele crê na ação de Deus, amados. As nossas orações, elas são ouvidas por Deus. Não há um clamor nosso que não chegue aos ouvidos do Senhor. Como diz Charles Spurgeon, o grande pregador inglês, se Deus não ouvisse as nossas orações, onde estaria a nossa esperança? E ele diz, Charles Spurgeon, como vocês conhecem, esse grande pregador, o príncipe dos pregadores, ele dizia: se Deus não ouvisse nossas orações, que evangelho teria eu para pregar? Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo, que o amor, ele suporta. É aquela mãe como Mônica, orando 30 anos, e tem mães aí que oram 20, oram 15, orando pelos filhos, clamando pela conversão do marido, pela conversão dos pais, pela conversão dos filhos. Ele dizendo, quando nós amamos de verdade, não há desistência. A gente não desiste no meio do caminho, a gente persevera, a gente vai até o fim, crendo que Deus não é homem para que minta. Se ele promete, ele cumpre. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Clama. Então, esse nosso Deus, ele não mente. Esse nosso Deus, as promessas dele são promessas que ele cumpre. E ele diz: clame, peça que eu vou ouvir. Ele disse: bata que eu vou abrir. Me busque que vocês me acharão. Então, é isso que Paulo tem, esse amor nosso. Eu vejo assim, nós muito como mães, eu sou promotora, né, da área de família, e eu vejo demais, ou seja, os pais desistindo dos seus filhos, desistindo, por quê? Porque precisa desse amor, de suportar, de esperar e de perseverar na oração, amado. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Nós não temos tréguas, não tem intervalo, como diz John MacArthur. Depois que nós somos pais, depois que não tem intervalo, não tem para cafezinho, é interceder diariamente pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos parentes, pela nossa descendência, pelos nossos irmãos, pelo nosso país, pela nossa cidade. É interceder, é crer e perseverar. Então, amados, nós vemos aqui que Paulo, ele trata do amor como dom supremo. Ele diz que o amor, ele é o requisito fundamental, indispensável para o exercício, para a prática dos dons, mas nós devemos saber que o amor, ele é também mais duas coisas. O amor, como nós dissemos, ele é a bandeira primordial do cristianismo. A bandeira do cristianismo, a virtude primeira nossa de cristãos é o amor. Porque Jesus disse:
Vocês serão meus discípulos, serão conhecidos é pelo amor. Não é pela teologia, não é pelo conhecimento, não são pelos dons, é pelo amor. Mas a palavra de Deus diz, amados, que o amor também, ele é o maior mandamento bíblico. Ele é o maior mandamento bíblico. É o amor. E é lindas as palavras de Jesus. E é importante nós lermos o que o próprio Jesus disse. Então, o amor, ele é fundamental para o exercício dos dons. O amor, ele é o alicerce dos dons. Mas o amor também, além dele ser o primeiro mandamento e o maior de todos os mandamentos, o amor, ele deve ser a base, ele deve ser a regra, a régua, o alicerce para a prática de todos os atos da vida cristã. Não é apenas para a prática dos dons, para o exercício dos dons dentro da igreja, mas tudo que eu e você, que nós formos fazer dentro da igreja, fora da igreja, na família, todas as nossas motivações, elas só irão agradar o coração de Deus se elas forem feitas, praticadas com amor. Então, não tem como o cristão escapar, não tem como ele fugir. Ele tem que estar sempre envolto ao amor, porque essa é a virtude que ele tem que perseguir, essa é a virtude que ele tem que caminhar, como diz Paulo. Eu tenho um caminho sobremodo excelente para mostrar para vocês, que é o caminho do amor. Então, tudo que o cristão for fazer, amados, as nossas motivações, elas não podem estar divorciadas das nossas ações. As minhas motivações para agradarem a Deus, para chegar ao coração de Deus e serem retribuídas por Deus, elas precisam estar movidas, alicerçadas, baseadas no amor. Tudo que eu for fazer, Deus diz, a palavra de Deus diz, quer comamos, quer bebamos, façam tudo para a glória de Deus, tem que ser com amor. Tudo que você for fazer para o próximo, faça como se fosse para Deus. Mas Jesus, ele diz, nas suas palavras, ele diz, respondeu-lhe Jesus, está em Mateus 22, 37 e 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Jesus segue dizendo, este é o grande e o primeiro mandamento. Mas ele diz, ainda tem um segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, amados, o amor também é o maior mandamento para a vida do cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas e pessoas e amar ao próximo como a nós mesmos. E a palavra de Deus diz que o amor, ele é o vínculo da perfeição. Ele é o vínculo que nos une perfeitamente com Deus. A palavra de Deus diz que o amor, ele cobre multidões de pecados. E o que é que significa isso? Constando lá em Pedro, ele cobre multidão de pecados, porque só há pecados, porque só o amor habitando em nós nos dá capacidade de perdoar pecados, falhas, ou seja, coisas terríveis praticadas contra nós. Somente esse amor pode cobrir essa multidão de pecados. E a palavra de Deus diz ainda que não é para nós devermos nada a ninguém, nada. Diz Paulo em Romanos, não devam nada a ninguém. A única coisa que nós devemos dever uns para com os outros é o amor. E Jesus diz, e a palavra de Deus diz, se você amar o próximo, você já cumpriu o mandamento. Amados, e a maior prova de amor, e a maior prova de amor, de que o amor é sentimento, que o amor é atitude, que o amor é escolha, quem nos deu foi o próprio Deus. E esse amor, ele foi cumprido através do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque lá em João 3,16 diz, e Deus nosso Pai, amou o mundo, que somos nós aqui. Esse mundo que a palavra diz, somos nós. Amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, mas para finalizar, esse amor
por nós mesmos, com as nossas forças, nós jamais conseguiremos tê-lo. E Paulo diz lá em Romanos 5:5, o amor, esse amor ágape, esse amor é o amor ágape, cristão, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. E nós, como cristãos, nós devemos clamar a Deus diariamente. Senhor, derrama amor no meu coração. Nós devemos fazer essa escolha diária, porque é uma escolha, decidir amar, decidir perdoar e dizer, Senhor, me ajuda, porque Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Então, amados, essa era a palavra que eu tinha, que o Espírito Santo nos dê essa tarde, que nós possamos abraçar a nossa bandeira, que não é a do mundo, a nossa bandeira é a bandeira do amor, que nós possamos amar e clamar a Deus para derramar esse amor em nossos corações. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.